Um dos maiores orgulhos do povo maranhense é a diversidade das manifestações da cultura popular do estado. E a partir de hoje, você vai assistir aqui no Repórter Maranhão a uma série sobre os sotaques do Bumba Meu Boi, começando pelo de matraca. Uma festa democrática que diverte milhares de pessoas todos os anos, o Bumba Meu Boi maranhense surgiu em meados do século XVIII. A celebração existe em outros estados do país, mas somente no Maranhão, o Bumba Boi tem aspectos visuais e sonoridades diferentes, também conhecidas como sotaques. E os sotaques, eles são originários das nações, dos grupos étnicos que vieram para o Maranhão na época em que se instituiu a escravidão, né? E esses escravos vieram da África, não era todo mundo de um único país, de uma única nação. Uns vinham da Nigéria, outros do Mali, outros do Sudão, outros do Congo, outros de Angola, outros de Moçambique, outros da Somália. Olha só que misturação essa aí, né? Então, cada um trouxe suas referências. Em 2011, a manifestação foi declarada como Patrimônio Cultural Brasileiro. Mas, no princípio, a brincadeira quase desapareceu devido ao preconceito. Naquela época, 1861, o boi ele se configurava numa manifestação de mestiços e de negros que saíam à rua gritando ao som de palmas e palmadas. Em 1861 também a gente tem um registro de uma nota, de uma carta de um leitor, que foi publicada no jornal O Imparcial, e em que ele cobra das autoridades policiais a aplicação da lei que proibia os bois de irem para a rua. E em 68 ele retorna. E quando ele retorna é interessante que na crônica do Domingo Sacramento fala de uma novidade naquele ano, que é a introdução de um repinicado de matracas. Também chamado de sotaque da ilha, o som da matraca é o ponto forte de um dos mais tradicionais grupos do estado. Só esse sotaque, para mim não tem outro, só matraca, sotaque da ilha. Tem que ter mãe, tem que ter moleza na munheca. Mas o uso da matraca, tão comum no Bumba Boi do Maranhão, pode ter vindo de fora. Sotaque de matraca ou da ilha não é do Maranhão, é piauiense, que é o boi de matraca do Piauí. E que os vaqueiros, buscando terras produtivas com pastos verdes, que no Piauí não tinham por causa da seca, vieram e se instalaram nessa região aqui do Alto Itapecuru, onde hoje são as cidades de, se eu não me engano, São João dos Patos, Mirador, Pastos Bons, Paraibano, nessas cidades assim, chegando no Maranhão, eles adaptaram os pandeirões no boi de matraca, que no Piauí nunca teve. Mas é um sotaque que não é nosso não, ele é piauiense. Os pandeirões também fazem a diferença nos grupos de bois de matraca. O aquecimento do couro no fogo é necessário para manter o instrumento afinado. Como é que você sabe que o sujeito é um amo? Ele, quando começa a cantar e alguém começa a tocar, ele sabe se o cara está desafinado ou não na hora. Aliás, os bois de matraca, eles são reconhecidos pelos seus cantadores. Eles têm uma liderança tão forte nas comunidades que eles representam, que, por exemplo, eles se dão ao luxo de ser polígamos, e todo mundo aceita. Quase todos eles são polígamos, tem várias mulheres, várias esposas que estão ali ao redor dele. Ele vira uma espécie de príncipe, né? O cantador é o príncipe no boi de matraca. Pelo tipo de voz que ele tem, pela forma de se apresentar, pela forma como ele se veste, ele pode ser mais ou menos um líder, mas há uma característica, por exemplo, a forma de cantar. A voz é importante no sotaque de matraca. Primeiro ano sem Humberto Maracanã, o filho dele vai ocupar a função de amo nos festejos juninos de 2015. A estrela d'alva e as 7 estrelas, princesa Dini, touro negro, pra apreciar Maracanã. É uma responsabilidade, uma grande responsabilidade, ter que dar continuidade a essa identidade do nosso pai, do nosso mestre Humberto Guriatã, e tentar fazer pelo menos igual ao que ele fazia, para essa tradição não acabar, para isso se manter, e aí a gente continuar fazendo por mais décadas e mais décadas aí para frente.
Por baixo da explosão de cores deste caboclo de penas está seu Antônio, que ganha vida como mestre de obras. Ele ainda era criança quando começou a acompanhar o pai no boi da maioba. É uma raiz que vem dos meus avós. Aí meus avós deixou para meu pai, então eu estou assumindo essa atividade da bumba boi da maioba, brincando de pena, aquilo que eu gosto. Uma paixão que arrebata brincantes de todas as idades. Dançar boi não é por acaso, é uma coisa que já está no seu coração. E o meu coração bateu mais pela maioba, então não posso fazer nada. Amanhã, na série sobre os sotaques do Bumba Meu Boi, você vai ver os detalhes do sotaque de orquestra.